Let's Bank é uma startup ou é um banco? O Banco Central não vai falar assim, você pode lançar um produto só depois de 2 anos. Você tem que cumprir, você tem que ter segurança, você tem que ter tecnologia, você tem que ter respeito ao cliente, você tem todas as regras, mas que, de certa forma, fazem sentido. Muitas das startups do mercado financeiro não começam sendo um banco, porque é mais difícil ser aprovado como um banco. Então você começa como uma instituição de pagamento, que foi a origem do Nubank. Como tem a crise, desacelera, como desacelera, tem mais dificuldade e o custo do capital subiu, o caos que a gente está vivendo no mundo. O economista que mora em mim, que estava na frente, ganhou uma cotovelada do arquiteto de TI e falou: peraí, que agora eu tô começando a ficar interessante essa conversa. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça. E hoje, Marcelão, é dia de negócios e tecnologia. Maravilha. Eu já cansei de sair com a cabeça gigante aqui desse episódio, só quando ele disse, cara. Agora, hoje vai mudar. Hoje a gente vai mudar esse assunto aqui. Né? Eu acho que não. Acho que a gente vai sair com a cabeça grande do mesmo jeito. Não coisas. E para falar hoje sobre negócio, assuntos executivos e tecnologias, estou aqui. Do meu lado esquerdo, Marcelo Bella, que é CEO, também conhecido como Presida, né? Presida. Mais íntimo. Mais íntimo. Da Let's Bank. Bella, obrigado pela presença, por aceitar o convite aqui de compartilhar sua experiência e conhecimento com a gente, cara. Obrigado a vocês pelo convite. E também aqui do meu lado direito, eu estou com o Rodrigo Iannuzzi, que é o diretor de operações, também chamado como COO, certo? COO, isso. Da PM3, que é do Grupo Alura, né? É isso? Isso aí. A PM3 é uma escola de produtos e negócios digitais, online, e a gente faz parte do mesmo ecossistema de Alura e FIAP. Legal. E obrigado pelo convite para estar aqui. Eu que agradeço. A gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui nesse episódio. A gente vai falar sobre como funciona o mercado financeiro, como que a gente teve esse advento do mercado de venture capital dentro das startups e como isso chacoalhou aqui a nossa modesta área de tecnologia, digamos assim, né, Marcelo? Exatamente. Como que isso impactou a operação de negócio hoje, tanto da Let's Bank como da PM3, como que isso está acontecendo. Vamos falar sobre design de produto, vamos falar sobre como as posições de produtos estão funcionando hoje. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje aqui, né, Marcelão? Maravilha, vamos que vamos. Vamos falar sobre muita coisa legal. Então, se você ainda não deu like nesse episódio, você tem a oportunidade aqui no começo de já dar like nesse episódio, de já encaminhar esse episódio do Spotify, caso você esteja vendo a gente por áudio, pelo seu amigo de produto, seu amigo que é PO, seu amigo que é PM, seu amigo que é Tech Lead, arquiteto e outras posições também de tecnologia, porque hoje a gente vai falar de muita coisa interessante que é bom para todos os públicos de tecnologia, certo? O squad todo. O squad todo. Manda pro squad. É isso. Beleza? Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Vou abrir já com uma polêmica aqui para que você, Bella, possa explicar aqui para a gente. A PM3 eu já sei que é uma empresa de educação, né? Exato. É fácil de explicar, né? Tipo, PM3 aqui é uma empresa de educação. Let's Bank é uma startup ou é um banco? Você sabe que eu tenho que responder essa pergunta mais vezes do que eu acho que eu deveria. Eu imagino que eu devo ter sido o 45º que perguntei só hoje. Assim, é os dois. A parte de ser banco ou não ser banco é uma questão institucional. A gente é um banco porque a gente é um banco múltiplo, regulado pelo Banco Central. Então, sim, somos um banco. A questão de ser startup tem mais a ver com cultura, com momento, com modelo de atuação, estratégia, posicionamento. Então, sim, também somos uma startup na variável de cultura e de atitude, mas é inegável que eu sou um banco. Eu sou regulado pelo Banco Central, tenho que responder bastante regulação, então... Sem dúvida é um banco, mas com a cultura de startup. Talvez o que a gente aprendeu aqui já em 30 segundos de podcast é que é possível ser as duas coisas. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente que no Brasil a gente tem uma impressão de que para ser banco tem que ser um bancão, né?
E não, você pode ser uma startup, ter uma cultura de startup, né? E mesmo assim ser um banco, porque o que determina ser banco é mais um aspecto muito mais regulatório, né? No final, eu acho que eu trabalho em banco quase a vida inteira. Acho que a gente olha para o banco como sendo um bicho de 7 cabeças, uma coisa ultra complexa. É óbvio que ele tem um grau de regulação, controle, governança corporativa, segurança, que a gente chama, né, de robustez, o que é ótimo. Mas o resto vira cultura. Se você vai fazer mais rápido ou mais devagar, depende de atitude. Não depende. O Banco Central não vai falar assim: você pode lançar um produto só depois de 2 anos. Você tem que cumprir, você tem que ter segurança, você tem que ter tecnologia, você tem que ter respeito ao cliente, você tem todas as regras, mas que, de certa forma, fazem sentido. Então, o resto vira a sua atitude e a sua capacidade de entregar alguma coisa de uma forma mais rápida e mais dinâmica. E isso é o lado startup que a gente tenta imprimir ali no dia a dia. Legal. O que acontece também, Bela, é que muitas das startups, aí você pode até complementar, muitas das startups do mercado financeiro não começam sendo um banco, né? Porque é mais difícil ser aprovado como um banco. Então, você começa como uma instituição de pagamento, que foi a origem do Nubank, ou você começa como uma sociedade de crédito, se você só vai dar um empréstimo. Para você chegar a ser um banco múltiplo, é bem mais difícil ter essa certificação. Acho que a história de vocês é um pouco diferente e explica vocês já terem nascido como um banco. Acho que tentando traduzir para todo mundo aqui, o tema que faz, né, de uma forma mais natural, startups do mercado financeiro, as fintechs, né, elas nascerem em outro tipo de regulação, IP, SCD ou nada, né, ela só faz alguma intermediação tecnológica, tem mais a ver com custo, objetivamente falando, né? Para você nascer sendo um banco, para você ser um banco, você tem capital regulatório mínimo, você tem tudo isso que eu falei de governança, você acaba trazendo um custo mais alto e uma demora, uma lentidão para você conseguir começar, que é o que uma startup teria que fazer em termos de velocidade, né? Entrega um produto rápido, testa, melhora, evolui. No nosso caso, de fato, a gente começa num cenário diferente, a gente já nasce dentro de um banco, já tinha uma licença bancária funcionando e a gente pivotou para um outro perfil, que é o que a gente faz. Então, é uma startup pela cultura, de novo, mas a gente começou num caminho um pouquinho maior, a gente já nasce um pouco mais robusto. Mas vamos lembrar aqui, né, o C6 já nasceu enorme em termos de estratégia e tem uma cultura mais moderna, com um perfil mais... hoje em dia já é enorme, mas nasce com um perfil super startup. E você comentou uma coisa que eu achei curiosa, cara. O Nubank nasceu como uma instituição financeira. Né? E qual é a diferença de uma instituição financeira e um banco? Porque na minha cabeça de leigo, se eu olhar uma instituição financeira e um banco, eu falo, um banco é uma instituição financeira, acho que é um banco. Qual a diferença? Na verdade, é uma instituição de pagamento que começou no Nubank. Então, poderia ter ali o cartão e tal, poderia ter uma conta, né, que foi a NuConta, mas não conseguiria fazer todos os serviços que um banco faz. Investimento, por exemplo, não pode. Acho que não. Ela sabe mais do que eu disso, mas pelo que eu entendo, não. Instituição financeira é o nome genérico para uma instituição regulada pelo Banco Central. E aí depois você tem os diferentes tipos de instituições financeiras, né? IP, instituição de pagamento, banco múltiplo, tier 4, 3, 2, 1, dependendo do tamanho, SCD, sociedade de crédito direto para crédito, financeira para fazer algum financiamento. Então, no final, o que o Banco Central fez, e aí a gente até estava brincando um pouco antes aqui, falando, eu particularmente, eu acho que o Banco Central tem coisas que ele regula que trazem um certo peso, mas acho que o Banco Central tem fomentado muito inovação, disrupção, crescimento, aceleração e concorrência, né? Um bom exemplo é isso que a gente está falando. Então, com o passar do tempo, o que o Banco Central fez foi como é que eu fomento mais competição, mais inovação e novos players dentro do mercado? E aí ele criou esses nomes mais simples. Então, ao invés de todo mundo ter que nascer um banco e aí você coloca aquela carga de observância, né? Aquele custo de observância enorme, que é ter toda essa estrutura de governança e afins, ele falou, não, tá bom, o que você quer fazer? Você quer fazer só emitir um cartão? Então, eu vou criar um negócio chamado instituição de pagamento e eu vou criar um grupo de regras para isso. Então, como é que eu permito que alguém emita cartão? Quais são os riscos envolvidos? Quais são as governanças e os critérios que eu vou ter para proteger o cliente, mas para permitir que um player comece a fazer isso sem ter que entender de câmbio, sem ter que entender de fundos de investimento, outras coisas. E aí ele foi criando segmentos, pequenos banquinhos, né,
que se você for pensar, é a lógica de uma startup, como é que começa pequeno, conforme você vai atingindo certos tamanhos, e aí tem diferentes modelos, né? Tem grandes empresas aí, fintechs, que eles fizeram um pouco de todos. Então ele é uma IP, ele é uma SCD, ele é uma financeira, cada um foi pegando um pedacinho para montar o seu ecossistema. Tem outros que compraram bancos, então o PagSeguro em algum momento comprou um banco e virou PagBank. O Nubank eu sei que tem um monte de pedacinho de coisa, Mercado Livre também tem várias coisas, então cada um se montou de um determinado jeito. Que para mim talvez é a beleza do que a gente vive hoje, que você pode usar vários recursos para atingir a sua estratégia, não tem uma única fórmula, né? Você usa o Lego que está disponível para fazer aquilo que você quer do melhor jeito que você enxerga. Uma das diferenças que eu lembrei aqui agora é que você precisa ter algum tipo de certificação para você conseguir emprestar o dinheiro que é depositado pelos seus clientes. Né? O Nubank, no começo, só como instituição de pagamento, não podia fazer isso. Não pode fazer isso. Né? Porque aí, obviamente, você precisa todo um arcabouço maior, né, de regulação para você poder... Porque o risco é maior para a sociedade se você empresta dinheiro aos seus clientes. Então, o que o Nubank fazia? Ele levantava esse capital via um FDIC, via um fundo de captação. Ele levanta o capital do mercado e empresta o dinheiro que ele levantou do mercado. Não é o dinheiro dos clientes. Não é a conta corrente. Não é o dinheiro que está na conta. É um outro dinheiro. Bendito índice de Basileia. Exatamente. E aí, óbvio que isso o custo de crédito é maior para o banco, é menos eficiente financeiramente para o banco, mas por outro lado, você também não tem todos os custos que uma empresa num tamanho pequeno teria dificuldade de arcar. Né? Porque, em tese, se você está captando no mercado, esse dinheiro tem um custo. Tem um está custo. dentro do mercado. Né? Exato. Então, para você ter um spread de lucro, você precisa reemprestar com um custo que compense o seu custo de aquisição, mas, ao mesmo tempo, você tem dinheiro parado em casa, que é o dinheiro da conta, que você não poderia emprestar, que é o que o banco normal faz. Né? Ele pega aquela ociosidade do dinheiro que está ali na conta e acaba ofertando um custo de crédito de 10x, enquanto ele te paga meio x. Na prática é isso. É isso. Né? E o bancão tem um spread maior do que o Nubank tinha no começo. Mas aí tem toda a dinâmica de mercado de venture capital, tem mais gente. O Nubank tem investimento em venture capital, não precisava lucrar logo desde o começo. Entendi. Tanto que começou a lucrar após o IPO, né? Mas então não era tão problemático para o Nubank isso, né? Era e mais para a maioria das importante fintechs, o crescimento, no cenário antigo, né? No cenário antigo, agora está ficando cada vez mais importante você lucrar desde o começo. Então essas decisões são mais difíceis hoje em dia. Sim. E vamos tomar cuidado aqui com esse tipo de pergunta, porque eu só adoro economia. E se vocês me derem corda, isso aqui vai virar um podcast de economia e a gente não vai falar nada de tecnologia. E as pessoas que estiverem assistindo ou ouvindo vão dormir, né? Isso, exatamente. O cara que está lá codando, tentando entender alguma coisa, pô, que legal, vamos entender aqui de tecnologia, a gente está falando de spread bancário. Né? Então, vamos me tragam de volta para a pauta. Mas eu acho que ele chegou no ponto que a gente estava comentando aqui, né? Que é esse mundo antigo e o mundo novo, né? A gente está agora... E aí, obviamente, a gente está falando de mercado financeiro, mas todos esses que a gente citou aqui são ultra tecnológicos, né? E acho que talvez a gente esteja agora num ponto de inflexão onde muda completamente o comportamento de como essas empresas atuam, né? Porque até então era o que o Enes estava comentando, crescimento, 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 quase a qualquer custo, né? Então a gente viu aí um monte de eu vou chamar aqui de Big Tech, mas são fintechs, ou Big Techs com custo de aquisição de cliente altíssimo, não olhando para a monetização. A gente chegou a ouvir frases como não me preocupo com monetização por enquanto, esse dinheiro que eu tenho eu vou gastar. E agora a gente está num dilema de não tem mais dinheiro, os VCs tem VC até saindo de investimento, né? Tentando recuperar aquilo que ele investiu. E as teses têm mudado muito para... Peraí, me explica aqui, você ganha dinheiro aonde? Que é muito engraçado, que antes era você vai crescer como, quantos clientes você já tem, agora como é que você ganha dinheiro, você já está ganhando, você monetiza quando, o seu break-even acontece quando. Outro dia eu estava falando com um amigo, ele falou, cara, não é que é engraçado, aquilo que eu aprendi na faculdade voltou a valer, né? Olha só, que coisa. É meio bobo, mas é verdade. DRE passou a ter valor de novo, né? Assim, P&L positivo, passou a ser um negócio interessante. Pois é, e que deveria ser uma coisa tão natural, né? Mas
coisas que estavam absolutamente que estavam muito irrelevantes em algumas conversas e deveriam ser super relevantes, né? Mas eu vou puxar um assunto aqui, uma polêmica, hein? Polêmica. E é uma dia das pergunta, polêmicas. E é uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer para quem é do mercado, de startup e do mercado financeiro, porque eu acho que são as pessoas que são mais capacitadas para responder isso, né? Eu tenho uma visão, como eu sou entusiasta do mercado de economia, mercado financeiro, e também vivi esse mundo das startups e do mercado de tecnologia, de que a gente teve um momento no mercado de tecnologia onde a gente tinha muito dinheiro de venture capital chegando, porque o nosso juros estava lá embaixo. Então o cara, em vez de ficar rendendo lá 2%, 3%, que a gente teve... O Selic chegou a quanto? Chegou a 2%, né? Chegou a 2. Ao ano, né? Chegou a 2% ao ano. Lá embaixo, o cara falou, cara, 2% eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou jogar nesse cara aqui, porque isso aqui pode multiplicar vezes 4, vezes 5 em 2, 3 anos, né? Então a gente... Cara, era chuva de dinheiro na mão desses caras. Então, a gente estava com uma febre de investimento e às vezes o cara não tinha nenhuma tese de negócio muito boa, não tinha uma validação de negócio, mas era muito fácil captar o investimento. A gente teve um impacto muito devastador no mercado de tecnologia nisso, porque era muito difícil você manter um profissional. Tipo, todo dia o cara recebia proposta, cara, porque tava todo mundo cheio de dinheiro, né? Startup cheio de dinheiro, às vezes você tinha um cara com um emprego de 4, 5 anos lá com uma posição super relevante e tal, com uma carreira consolidada, e vinha startup oferecendo o dobro pro cara, e o cara ia embora, naturalmente, né? Uhum. O mundo mudou, né? A gente saiu de uma Selic de 2 para 13 hoje, né? O dinheiro está mais caro, né? Esse venture capital não está chegando nas startups como deveria. Talvez você tenha que provar agora uma rentabilidade um pouco melhor do que 13%, né? Que Mas pouco melhor do que até 13%. Até na bolsa, que o risco é muito maior do que num investimento conservador, está difícil chegar nos 13%. E imagina num investimento de risco, né? Essa visão é correta, na opinião de vocês? A galera que tinha esse dinheiro, que tem esse capital, que estava colocando no mercado em busca de rentabilidade, às vezes até sem muito critério, está sendo mais criterioso onde põe esse dinheiro agora, considerando volta de pandemia, guerra, economia incerta. Tá todo mundo me falando, mano, deixa eu botar minhas moedinhas aqui, eu vou olhar melhor onde estou colocando as minhas moedas, é isso? Com certeza. Posso começar nessa aqui. Eu acho que com certeza está acontecendo isso. E aí eu acho que tem dois fatores. Eu acho que até mais importante do que a Selic do Brasil foi os juros americanos, que cresceram muito, que era praticamente zero. Né? E agora está em absurdos agora 2%. Tá não é isso? Acho que está em 4, 5, alguma coisa nessa isso, linha. 4, 5%, que para eles é um absurdo. Isso, exato. Porque eles estavam acostumados com 0,5%, 1%. E muito desses fundos, tem muito fundo gringo, né, de venture capital que investe aqui no Brasil, e mesmo os fundos brasileiros às vezes captam com o investidor lá fora para depois emprestar aqui, né? Então essa mudança de cenário causou esse ter menos dinheiro no mercado disponível para startups. E eu acho que juntou ali com também o fim da pandemia, que acho que durante a pandemia teve uma expectativa muito alta de que todos os negócios seriam digitais e muito rápido, né? Que até o cenário que você vê que Facebook, Google, Amazon contrataram demais, depois demitiram, porque todo mundo viu a curva de e-commerce dar um salto. Vai continuar crescendo tanto assim no mundo. E aí acaba a pandemia, né? E aí ela volta um pouquinho nos patamares anteriores da curva antiga. Então, juntou um pouco dessa alta expectativa e, por exemplo, durante a pandemia, aconteceu isso que você falou de pegar pessoas do mercado. Todo mundo estava querendo contratar, né? Porque as empresas maiores que não eram digitais queriam virar digitais e estavam contratando pessoas do mercado. As startups estavam querendo crescer. Tinha mais startups surgindo. Então, os profissionais ficaram muito mais valorizados e muito mais difícil reter, né? Mas aí, juntando esses dois motivos, aí chega nesse cenário, que é o que a gente está hoje, sim, de menos capital disponível. Talvez eu só
piorasse o cenário, que e a gente tem visto isso no varejo brasileiro de forma mais explícita, mas no final impacta em todo mundo, né? Que não vou ficar aqui politizando, botar a culpa na taxa de juros brasileira. Acho que o que ele falou é perfeito. No final, a gente tem um problema de taxa de juros mundo, né? Então, os governos, os bancos centrais puxaram capital, tentaram reduzir ou conter inflações em vários países, e isso fez o capital ir para dentro desses lugares. Mas um outro reflexo tudo isso deriva de uma crise que faz o quê? Faz com que as empresas desacelerem. E se retroalimenta, né? Como tem a crise, desacelera, como desacelera, tem mais dificuldade e o custo do capital subiu. É o caos que a gente está vivendo no mundo. Agora a gente talvez esteja exatamente no ponto que vai começar a melhorar um pouquinho, e aí diversos cenários. Mas fazendo só um parênteses, Bela, o que muita gente não sabe é que os juros ele é a precificação do risco, né? Sempre. Se você vive num mundo que tem muito mais risco, com guerra, pandemia, etc., naturalmente as taxas de juros no mundo tendem a aumentar, né? Exato. Porque o investidor vai olhar e falar assim, peraí, eu vou colocar dinheiro naquela empresa, eu vou colocar dinheiro num capital seguro, num local seguro, que é um país extremamente banco seguro, central. Né? E, de novo, é complexo quando a gente olha monotemático, mas tem que entender que um investidor grande, principalmente, que é quem movimenta esses grandes capitais, ele trabalha com uma cesta de investimento. Então, ele tem lá um portfólio, ele tem X% aqui, e no final ele vê a média. A média não é exatamente a palavra certa, mas é mais ou menos isso aí. Ele olha lá uma média ponderada, ele fala, então meu retorno está sendo tal. Quando alguma coisa piora, ele não precisa necessariamente. Não é que ele está trocando todo o investimento dele de 13 para 5 e fala, nossa, que louco. Não é isso, mas ele muda um pouquinho. Se ele muda um pouquinho, cai 10% do investimento dele, que aqui pode ser 50%. Então o impacto pode ser muito grande. Acho que isso é um lado da equação. Tem um outro lado que o Iannuzzi colocou aqui, que eu acho que é um tema que eu não sei se você chegou a discutir muito, mas eu ouvi alguns players falando de forma muito, muito séria, e para mim doeu muito, que é como a gente viveu um período onde a qualidade média do trabalho piorou. Por quê? Pelo que você falou. E não aconteceu só na tecnologia, aconteceu no contexto de tecnologia, né? Produtos, tecnologia, comercial. Como todo mundo crescia, e aí é um efeito manada para tudo quanto é lado, né? No mercado financeiro e no não financeiro. Como todo mundo crescia, como é que eu não vou crescer se o outro está crescendo, né? Então, meu concorrente está fazendo uma iniciativa ali que eu acho uma porcaria, acho que não faz nenhum sentido. Só que aí ele está falando para o mercado que ele vai fazer lá, vai fazer o negócio dando a volta para a esquerda. E eu não estou fazendo. Pô, eu tenho que fazer, porque senão meu posicionamento vai estar ruim, porque o meu fundo não vai investir, ele vai achar que eu não estou crescendo tanto, ele está crescendo 20%, eu não estou crescendo. Então, virava uma competição, muitas vezes, essa eu vi bastante, maluca. Como é que você faz isso? Você tem que contratar um monte de gente. Você contrata quem? Quem está disponível. Se não está disponível, eu cheguei a... Não, todo mundo viu. Cai aqui, a qualidade, né? Eu vou me chamar de velho aqui. No meu tempo de jovem... A gente fala muito isso nesse podcast, cara. No meu tempo de jovem... Tempo, sabe aquela coisa, você olhava o currículo da pessoa e falava assim, nossa, você pingou muito, trabalhou só 2 anos em cada empresa. Isso. Eu cheguei a olhar o currículo, que a pessoa trocou 3 vezes de emprego no mesmo ano, e eu me peguei em algum momento e falei assim, bom, hoje em dia isso não é mais um problema. Tá tudo certo. Né? Ainda é um problema. Mas no contexto atual, tipo, não, é tolerável, né? Você fala, era, porque eu cheguei a falar assim, gente, na boa, a gente não está conseguindo encontrar ninguém. Se a pessoa está motivada, a gente entende que ela tem capacidade, a gente vai ter que treinar. Vai ter que treinar tecnologia, vai ter que treinar produto, vai ter que treinar o que for, tanto faz. Porque não tem. Então, ele tem o fit cultural, ele tem, tem o hardware, a gente treina o software, né? E eu acho que agora, é claro que é por um motivo ruim, mas de alguma forma agora deu um passinho para trás. E eu acho que algumas coisas que essa recessão ela vai acontecer também nas pessoas. Ela vai reduzir um pouquinho a empregabilidade, mas ela acho que vai dar uma melhorada na qualidade, de um modo geral, né? Eu acho que vai melhorar as empresas. A gente tem visto isso em startups, né? Os pitches de startup melhoraram muito, porque tem menos. Quem tá vindo procurando é porque realmente tem uma tese, acredita, tem a capacidade. Vai melhorar nos profissionais. Né? Vai doer, né? E talvez dê um pouco mais de estabilidade para quem de fato tem, faz, né? que tem de fato ali um comprometimento e um fit com a empresa, etc. A gente vai voltar a valores mais básicos, né? Isso, claro, eu acho que isso vai ter ali um reflexo geral no mercado, mas eu acho que as pessoas vão voltar a se identificar com as empresas,
voltar a pensar em carreira, etc. Que a gente estava vivendo um momento, cara, que tipo, quanto tempo eu vou ficar nessa empresa aqui? Tanto tempo, e depois eu pulo para outra tanto tempo. Isso levou a uma inflação de salários de tecnologia absurdo, né? Que hoje é insustentável e que quando a gente criticava lá no passado, aí todo mundo falava que eu criticava porque eu era gestor, mas, cara, é ruim para todo mundo, porque agora está todo mundo sofrendo porque ninguém consegue se realocar, né, com o salário que tinha antes, e o cara agora tem um padrão de vida que ele não vai sustentar com o salário que ele vai encontrar hoje no mercado. Então, é um tiro curto que só vai te prejudicar depois, né? E agora está se organizando um pouco melhor. O mercado está meio que se estabilizando, porque estourou uma bolha que era insustentável no mercado de tecnologia, né? Eu lembro que, cara, grandes startups, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma bem grande, vermelha, que entrega a pedido de comida. Eles receberam, cara, um caminhão de dinheiro e todo dia eu perdia funcionário para esses caras. Era impressionante, impressionante. Eu vi um post uma vez que falava assim, o que a gente está vivendo nas startups, bem no meio dessa crise aqui, eu não lembro quem fez, depois eu vou lembrar, que falava assim, as startups que fazem uma série A roubam das startups que estão em early stage, as série B roubam da série A, a série C roubam... É meio cômico, mas é verdade, né? Era isso, era assim, quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai lá e rouba do próximo, porque pega alguém já aquecido e já rouba alguém que já aprendeu, já entende da cultura e rouba, né? E aí o preço vai lá para a lua. Mas acho que o preço, chamando de preço, é que a minha cabeça ela funciona sempre como um produto, né? Sempre. Eu me classifico como um produto. E no final, de alguma forma, eu acho que essa inflação ela criou nas próprias empresas um problema. Porque as empresas tinham que contratar muito, os preços ficaram muito altos, então o seu produto tem que ter muito alto. Como não tem ninguém comprando, a crise ficou exponencial. Oferta e demanda. E criamos um problemão. Criamos um problemão. As empresas para as startups, elas já nasciam tendo que ter um escritório enorme, sendo super legal, cool, colocando um monte de benefício, tendo elevador, que trazer escorregador e tendo que trazer um funcionário caro com um monte de coisa. De novo, não tem nenhum problema, eu gosto de ganhar bem, tá tudo certo. Mas tem que ser viável, né? Tem que ser viável para o todo, porque senão o cliente lá no final é o cara que não vai receber alguma coisa. Então, eu acho que talvez agora a gente esteja dentro de todas essas bolhas, essa meio crise que a gente está vivendo, ela vai reequalizar tudo e vai colocar um pouco vai voltar um pouco o pé para o chão, vamos voltar para um cenário onde vamos ter que olhar aquilo que funciona, faz sentido. Desacelerar um pouco também? Vai. Essa aceleração que você falou, né? Meu colega, outra empresa está fazendo e eu não estou fazendo, né? A cobrança diminuir, a cobrança do investidor. O pensamento dos investidores já mudou, né? E aí eles levam o mercado, né? Porque eles acabam pressionando, de certa forma, os founders, né? Os founders, CEOs e founders, obviamente, têm a sua autonomia, mas, assim, quando você está sendo pressionado por seus investidores, você acaba indo um pouquinho naquela direção, né? E quando eles mudam de growth, aquisição, né? Eu lembro que uma das empresas que eu estava trabalhando, a cobrança deles era não, precisa comprar outras empresas, precisa comprar. Vamos comprar, né? Mas tem que fazer sentido, né? Não vamos comprar por comprar e a qualquer preço, né? Também tem isso, né? Tem que fazer sentido para o negócio, né? Tem que fazer sentido o valor que você vai pagar por aquela empresa também. Mas não precisamos comprar para crescer, tá. E aí agora de volta, os próprios fundos mudaram bastante para preciso ter rentabilidade, quando é que vai ter seu break-even, quanto é que está a sua margem, né? E aí o mercado muda na hora, né, com isso também. Que é o que o Bela falou no começo, né? É meio que a gente aprendeu como que tinha que ser um pitch lá no começo, né? Tipo, ok, você vai gastar tanto por quanto tempo para investir no quê e faturar tanto e quanto que eu recebo esse dinheiro de volta, né? Era meio que a formulinha mágica. Eu aprendi a fazer business plan assim há quantos anos atrás, né? E em algum momento isso se perdeu, né? Porque a gente viveu uma fase em que você vendia sonho, na real, né? Você, tipo, cara, quantas a gente não ouviu na era de ouro, 5 anos atrás, aí, um pouco antes da pandemia, que, tipo, a empresa ela tem tantos clientes, mas ainda não sabe como monetizar. Eu acho que o Twitter foi assim, se eu não me engano. É que eu acho que a gente teve uma felicidade, uma infelicidade de ter na origem dessa história Google, Facebook, WhatsApp, o Instagram,
que são cases, YouTube, que são cases espetaculares, mas eles têm uma coisa, né? Todos eles são líderes gigantescos no tema deles. E eles dominaram o mundo. Eram pioneiros, né? E aí você vai olhar... um vácuo de que não existia. Mas eles pegaram o mundo, né? Não é que ele conquistou 100 mil clientes. Foram muitos e muitos e muitos milhões de clientes. E aí você olha e fala assim, pô, legal, eu vou fazer igual o Zuckerberg. Puta, tá bom. E aí talvez mais uma pessoa no mundo vai fazer. Isso. Mas não vão ser... Né? E aí é o problema de você massificar alguma coisa que é completamente exceção. Porque no massivo você tem que ir naquilo que dá certo na média, que é o business plan, é o planejamento, a execução super detalhada, é começar pequeno, depois você só escala aquilo que você já testou, e que aquilo você tem uma comprovação. Isso funciona em 90% dos casos. O outro é 0,0000 qualquer coisa, se é que tem um em algum lugar, né? Então, mas obviamente ele é muito mais sexy do que falar, não, Sim. Você tem que sujar o dedinho ali, tem que ir na rua, tem que ir a campo, tem que testar, errar, se errar você joga fora, começa de novo. É mais difícil, né? Eu acho que muito do pensamento do investidor romântico nessa época era tipo, cara, se um dia eu tiver 100 milhões de usuários, se o cara não sabe monetizar isso, com essa gente na mão, lá na frente a gente dá um jeito. Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com 100 milhões de pessoas na mão. Nem que seja com as informações do cara. Né? Isso, exatamente. Só que na prática isso é um factível, pensamento né? difícil. É um pensamento ruim. Eu acho que tem formas e formas de você, talvez, esperar para dar o lucro, né? E eu acho que as pessoas se confundiram nisso por um tempo. Porque tem o conceito de unit economics, né? Que é o economics de uma pessoa, né? Então, você pensa num banco. Pô, normalmente, o começo da trajetória ele está dando prejuízo, né? Porque você teve que pagar, ou você teve que investir em marketing para trazer o cara, você tem que enviar cartão para a casa dele, tem um custo do cartão, custo logístico e tal. E ele começa sem usar muito, né? Com o tempo vai usando mais e em um momento ele dá lucro. Ele dá o break-even individual do cara, né? Sei lá, vai demorar, não sei, 12 meses, vamos só para chutar aqui. E aí você tem que ver se isso está realmente acontecendo. Porque é uma coisa assim, a foto da empresa está dando prejuízo, mas é porque eu tenho 80% das pessoas que estão ali no primeiro ano. Ok, porque durante esses primeiros 12 meses, cada pessoa vai dar prejuízo mesmo. Só que eu estou acompanhando aqueles caras lá antigos e eles estão dando realmente lucro depois de 12 meses. Se tiver, tá ok. Só que aí você não pode olhar só a foto, tem que ser uma análise um pouco mais detalhada, né? E aí, posso estar dando prejuízo, mas com um racional que faz sentido, né? Mas assim, aí às vezes vira desculpa, né? Tipo, não precisa dar lucro agora, ou vou monetizar de algum jeito no futuro, né? Não pode ser assim. Numa dessa, você pode ter um cliente que está 3 anos contigo e você não sabe, mas ele ainda não te deu R$1 de lucro, porque você não está olhando individualmente, né? Você está olhando a massa e achando que 1 hora isso vai dar lucro, mas você não está olhando a jornada, né? Do cara com... É engraçado você falando, te ouvindo, de novo a gente volta para a faculdade, né? O que a gente está falando aqui é um VPL, né? Se você considerar o VPL daquele cliente, ele já é positivo. Porque você fez uma análise, você entendeu quando ele entrou, você sabe qual é o custo, você já tem uma estimativa de quanto tempo ele vive, qual é o tempo de vida dele ali dentro. Você já testou, ele está funcionando, você sabe qual é a rentabilidade que vai ter. E assim, né, a gente está simplificando aqui. Em palavras do mundo startup, é o LTV, né? É o LTV, né? Que é o VPL lá do Business Case. Isso. Exato. De novo, né, você dá nome diferente, mas a coisa é a mesma. E é isso que eu queria falar. Eu acho que, olhando para tudo isso, é interessante ver como a gente dá um monte de volta, e dependendo do momento a gente se empolga mais, né? Então a gente falou aqui de um período que a gente se empolgou muito com a tecnologia, todo mundo queria fazer tela nova, queria colocar, joga tudo para a nuvem, são os grandes jargões, né? E todo mundo tinha que fazer, se você não fizesse você estava fora. E aí você vai tudo para esse lado. E aí você, na minha opinião aqui, apaixonado pelo produto, a gente esquece da estrutura, né, do tema. E a estrutura se não der resultado, em algum momento vai dar errado. Não sei quando é que vai ser, mas em algum momento vai dar errado. Se o produto não tiver apelo para o cliente, em algum momento vai dar errado. Ele vai perceber. Se você só fizer, se só faz propaganda e não entrega, vai dar ruim, né? E a gente volta para coisas muito básicas, né, em todos os temas. A gente está discutindo aqui de novo. Você sabe de fato se o cliente é rentável, você sabe de fato se ele está engajado com você, você sabe de fato se o produto está resolvendo o problema dele.
que são, como você falou, né? Se você pegar qualquer manualzinho de como fazer um pitch, deveria estar ali, né? Exato, o básico, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Aproveitando todo esse background que a gente deu aqui de investimento, economia, mercado de tecnologia e todos os building blocks que a gente falou aqui, queria que vocês falassem um pouquinho de como está hoje a situação na Let's Bank e na PM3 em relação a isso. Como que as empresas passaram por isso? Você contratou um monte de gente lá na PM3 e como é que está hoje? Como que a Let's Bank está vendo isso hoje? Como que ela passou por esse momento de alto grau de investimento, de mercado, e como trouxe isso para o chão hoje, para a realidade? Como que está hoje as empresas de vocês? Como que está a direção disso? Boa. Acho que a PM3 foi uma exceção a esse momento, assim. Aí tem uma história bem específica, né? A PM3 é uma escola de produtos e negócios digitais e ela começou como um side job dos fundadores. Então, eles trabalhavam em empresas, na maioria nessas startups que estavam bombando, e abriram, foi 5 anos atrás, 2018, não tinha cursos para gerente de produto. Foi o primeiro curso que foi aberto aqui no mercado brasileiro. Então, começou como side job, foi ficando grande, o mercado foi ficando maior, foi criando novos cursos, né? Eu não estou desde o começo, mas eu estou acompanhando, porque eu já fui professor também nos cursos. E até o momento que virou um negócio, e eles saíram da empresa para tocar isso full time. Só que por esse começo ter sido como um side job, sempre foi com um pensamento bem enxuto, né? Então, sempre teve poucas pessoas, sempre foi muita coisa automatizada, até entrando na parte técnica muito low code, no code. A gente fala que se o Zap sair do ar, a PM3 para de funcionar, literalmente. Assim. Então, tem muita coisa que já está automatizada. Hoje a gente tem 30 pessoas. Então, a gente é breakivado há muito tempo já. Então, a gente tem é positivo. Então, é meio que o contrário. A gente viu, até comparando com as outras edtechs, né? A gente vê alguns dos nossos concorrentes que flutuaram mais nesse mercado, de contratar muita gente e aí, com a crise, ter feito layoff e ficar um pouco mais enxuto, né? A gente sempre foi assim. E é difícil, né? Esse é o ponto, né? Ser enxuto é difícil. Eu me seguro agora, tô querendo contratar novas vagas, mas eu preciso dessa pessoa. Precisa, mas e aí? Vai cair o resultado? Vai cair o lucro no ano? Eu tenho que olhar lá as métricas básicas, né? De tipo, legal, eu tenho receita por empregado, por exemplo, que a gente olha. Eu tenho o EBITDA, né? Tipo, são métricas normais do mundo financeiro. E eu tenho que estar crescendo, se eu crescer mais, eu consigo investir mais também. Então, a gente tem que ver com cuidado quais são as apostas que vão ser feitas, né? Porque eu não posso contratar mais 10 pessoas, que no nosso caso seria 25% de crescimento, por uma aposta incerta. Porque pode não vir a receita associada a essa aposta. E aí eu prejudiquei muito os indicadores da empresa. Então, fica mais próximo de um business mais tradicional, digamos, né? Mas ainda com a alavancagem de ser muito baseado em tech, da gente conseguir fazer. Porque acho que, principalmente como escola, né, se você for pensar antes do mundo online, basicamente a entrega do conteúdo tinha que ser feita por um professor, ao vivo, né, o que é difícil de escalar. Né? Porque aí você precisa ter professores de diferentes lugares. Se for presencial, mais complicado. Mas mesmo no online, ao vivo,
é um pouco mais difícil, né? Impacta. Porque você precisa ter alguém entrando em um determinado horário para fazer aquilo. O modelo da PM3 é sempre de cursos gravados, o que ajuda muito a escalar. A gente grava uma vez e distribui aquele conteúdo por algum tempo, né? Então, a gente já tem muito essa cabeça, mas até falando com uma pessoa, né, pessoalmente, que eu já trabalhei em outras empresas unicórnio, que receberam muito capital, é complicado você voltar a esse cenário, né? Você tem que pensar de uma forma diferente, né? Normalmente fazia budget de headcount. Não, tá precisando disso aqui, vamos criar mais uns 2 squads, tal, pá. E era aprovado, né? Era esse Vinha cenário. Fácil, né? Vinha fácil, né? Ainda não gostava quando alguém cortava 20%. No final... Eu tô querendo crescer um monte e cortou... mas cortou minhas vagas um pouquinho. No final era até capaz de alguém olhar para você e falar, mas você não quer crescer? Se você não colocar... É verdade, tá pouco ambicioso. Estamos aqui com dinheiro para contratar. Mas você falou isso, mas eu já tive essa expressão com senioridade. A gente falou um pouco de carreira, né, das pessoas. Senioridade, porque eu acho que às vezes também você não pode contratar uma pessoa muito sênior e botar numa posição que ela não vai ter tanto espaço, né? Que vai ser muito específico e tal. Às vezes, nos cenários de vacas gordas, né, a gente até tinha o dinheiro para contratar alguém muito sênior e colocar, sei lá, para ser PM de um squad. Falei, não faz sentido, esse cara não vai ficar aqui com a gente se a gente contratar ele para ele cuidar só disso. Ele tem as ambições pessoais, tem que ser para uma vaga maior. Mesmo que ele aceite a proposta, daqui a 1 ano ele vai sair, daqui a 6 meses vai sair. E aí tinha que dar o pushback nesse sentido também. Porque a pessoa, não, mas tem dinheiro, contrata os melhores. É que é o melhor, mas tem que avaliar o contexto, tem que ser sustentável. Né? Às vezes o cara vai até aceitar, porque as pessoas se impressionam com o valor, com o nome da empresa, quero trabalhar nessa empresa, acha que vai gostar trabalhando no escopo menor, passa um tempinho e já não gosta mais. Deixa eu fazer um parênteses, uma pergunta antes de você falar da Let's Bank. Existe uma lenda no mercado de que algumas startups tinham meta de gasto do dinheiro investido. Isso é real? Do tipo, cara, você está aqui, você está recebendo tantos milhões e você tem que crescer a equipe de acordo com o planejamento em 50%, e você tem que gastar esse dinheiro em 2 meses para crescer essa equipe para poder fazer parte do plano. E a galera saia contratando e queimando literalmente o caixa para poder usar o dinheiro, porque senão o dinheiro volta para o investidor. Isso é real? Eu acho que voltar não chega a voltar, eu acho que não chegava a voltar, mas assim, acho que tinha o cumprir o plano que você prometeu na hora que você pega o capital. Eu ia dizer assim, eu não sei se chegava nesse nível de extremo, mas o resultado podia ser muito parecido. Eu tive uma discussão com uma startup recentemente exatamente nessa linha, que é o discurso, e aí, né, vou falar aqui minha opinião ultra pessoal, é o discurso para mim que eu acho péssimo, que se você for olhar o incentivo de cada player dá para entender, mas eu acho péssimo, que é o VC, não estou falando mal dos VCs aqui, não, pelo amor de Deus, mas tem alguns que Gostamos foram nessa linha. Gostamos muito deles, inclusive um abraço para todos. Eu queria que alguns quisessem, se alguém quiser investir, me liga, tamo aí. Mas tem que entender os incentivos, né? Tem um gestor de fundo que ele foi lá para o mercado e falou assim, ao invés de colocar lá no Fed, coloca aqui, eu vou te dar X% de crescimento e eu vou achar as melhores empresas, meu produto, né? Eu vou achar as melhores empresas, eu vou gerir, eu vou motivar, eu vou engajar, vou conectar no meu ecossistema e eu vou fazer esse negócio. Porra, aí você vai ganhar rios de dinheiro. Essa é a tese do cara, ele vende isso. Aí você pega o dinheiro e coloca lá. Então o que ele tem que voltar? Ele tem que entregar aquilo. E dentro daquela tese, ele vai encontrar empresas que têm um crescimento exponencial. E aí ele vai lá e procura as empresas, acha os founders, acha as teses, não sei o quê, bota o dinheirinho ali. Então ele tem um incentivo natural de que as empresas cresçam dentro daquele propósito que ele comprou. Daquilo que o founder vendeu na paixão, na emoção, e no final tem aquela coisa assim, pelo amor de Deus, alguém coloca o dinheiro aqui que eu estou precisando pagar a comida amanhã, mas no final ele vendeu um sonho. O outro comprou o sonho e ele está cobrando o sonho. Aí você tem layers, óbvio, você tem camadas aqui onde, né, tem o bom senso, o não bom senso e um monte de coisa no meio, mas de alguma forma ele vendeu aquela tese, ele vendeu aquela capacidade de crescer de uma forma muito rápida. Para crescer de uma forma muito rápida ele precisava gastar. E aí, não sei se o alvo é de fato gaste o dinheiro, mas
Se você não está gastando dinheiro, é sinal de que você não vai crescer, porque você precisa de braço, você precisa de capacidade, você precisa, seja em marketing digital, em força de venda, em desenvolvimento de tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos. Então, se você pegou o dinheiro e você me disse que você ia consumir aquele determinado dinheiro investindo em crescimento, se você não está gastando, não tem como você crescer. Então, eu não sei se o alvo era exatamente gaste Sim. de qualquer jeito. O cara não quer dinheiro parado. Mas talvez, exato. Eu não te dei o dinheiro para você botar no CDB. Tipo isso. Pô, Fosse botar no CDB colocava eu. Eu te dei dinheiro para você investir em negócio, porque negócio rentabiliza 10 vezes mais, ou X vezes mais do que aquilo que eu estou vendo. Então, acho que sim, tem uma pressão. Tem ainda, tinha mais, muito mais. A gente chegou a ver... a gente chegou a ter um caso super para mim, emblemático, que era uma startup que a gente investia, acabou não investindo, que no meio do caminho o próprio VC aumentou o valuation, e um dos VCs, e não tinha nada a ver com, não, acho que a sua tese vale mais do que vale antes. Era mais, dentro das sequências do que você vai ter que captar, eu entendo que você tem que ter mais dinheiro, porque senão você não vai conseguir crescer tanto quanto você tem que crescer. E eu olhava para aquilo e falava, puta, eu não acredito em princípio no que a gente está falando. Mas era nessa linha, era se você não tiver tanto dinheiro, você não vai conseguir crescer tanto, então eu não vou conseguir multiplicar por tanto, então seu valuation é o dobro. Foi mais ou menos assim. E aí foi quando a gente decidiu, legal, não vou investir. Virou completamente, mas virou completamente artificial. Então, acho que sim, em algum momento teve uma cobrança grande para faça os investimentos ou cumpra as metas daquilo que você se comprometeu, porque se você não cumprir, você não vai crescer o quanto você disse e logo eu não vou conseguir entregar para o meu investidor também o que você se comprometeu. E uma forma de você notar se a meta está sendo olhar o despedimento do investimento. Exato. E voltando então à nossa pauta, um pouquinho do momento da Let's Bank. Legal. Dela. Acho que primeiro aqui para falar, né? A gente falou se é uma startup ou é um banco. Falei, pô, é um banco e é uma startup. Né? O que a gente tem de diferente de um banco tradicional? Primeiro a gente é focado em PME só. A gente só é focado em pessoa jurídica. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando, né? A pessoa física no Brasil para banco digital, minha opinião também, ultra oceano vermelho, cheio de player concorrendo, vários players destruindo valor. Não estou dizendo que eles não estão criando valor em alguma coisa, mas a estratégia de entrada é não vou te cobrar isso, não vou te cobrar isso, não vou te cobrar isso. Parênteses chato, mas importante de entender quando a gente está falando de P&L, pessoa física tem um monte de obrigatoriedade, um monte. Você tem que ter pacote mínimo de tarifas, tem diferentes produtos, mas você tem que ter um mínimo de atendimento. O Ernesto falou aqui, enviar um cartão para casa de um cliente tem custo. Você envia o cartão, você paga a bandeira, você paga a processadora, você paga o envio, o embossing. Então, o custo para você ter um cliente pessoa física é alto. Conta básica lá, sai de graça para o banco tem que pagar tudo. Não, sai de graça para o cliente. Né? E o banco tem que pagar tudo. Não vamos falar aqui de preço, não vou ter que entregar os players do mercado, mas assim, caríssimo. A conta do Bacen lá, né? Aquela conta obrigatória que o Bacen obriga. Caríssimo. Eu, como usuário, posso me valer dela, mas assim, pensando em P&L, em business, é complexo. Como é que você vai fazer para monetizar um cliente que ele parte, bom dia, menos 20. E não é menos 20 quando ele usa, menos 20 sempre. Porque você tem que ter uma infraestrutura de atendimento, você tem que ter saco, tem que ter ouvidoria, tem que ter 24/7, o seu Pix tem que rodar num tempo mínimo de transação, não sei o quê. Você tem que ter, você não pode nascer falando, não, eu vou começar mais ou menos aqui, quando der errado, quando for dando certo, eu vou crescendo. Você nasce full. Então, é caro. Então a gente falou, não vou para cá, vou para pessoa jurídica, que ela é mais mal atendida, de modo geral, tem menos players fazendo. Eu brinco que a PME, a pequena, né, pequena e média empresa, ela tadinha, ela herda... no final, o que vem ou de cima ou de baixo. Então, ou ele é uma conta pessoa física, um ecossistema pessoa física puxadinho para cima, ou ele é para baixo. Então, pega o que tem de serviço aí para o grande cliente pessoa jurídica e tenta encaixar no pequeno. Então, ele fica desatendido em todos os cenários. Bem, claro, um monte de gente agora começou a olhar e tal, mas ainda não tem nenhum grande case, né? Alguém que acertou a mão muito grande. Então, a gente acha que... Eu vejo muito a pequena e média empresa como sendo uma grande oportunidade hoje do mercado financeiro disponível, ainda com alta complexidade de acertar, mas vejo ainda como a maior oportunidade. Então, a gente olhou para cá. Segunda coisa, ela é monetizável. A PJ, a pequena e média empresa, ela usa boleto, ela usa cartão, ela toma crédito, é natural do business tomar crédito. Então, movimenta pra caramba. Ela precisa disso. Não é uma questão de... Faz parte do negócio, tem que cobrar, tem que pagar e tem que tomar empréstimo para se financiar, para pagar um fim de ano. É normal, é natural do modelo de negócio você ter esse produto, logo ela é rentável, ela se rentabiliza.
Tem, obviamente, o que a gente está vendo agora, risco e afins, mas ela é rentável. Então a gente mirou para cá. Aí outra coisa que a gente quis fazer, e aí aqui onde talvez o maior diferencial, a gente quis tentar fugir dos grandes riscos. Quais são os grandes riscos? Fraude, inadimplência e custo de atender, custo de servir, custo de aquisição, custo de atendimento de cliente. Como é que a gente fugiu disso? A gente falou, vamos dar um passo para trás e eu vou ser plataforma. Só que a gente vai ser uma plataforma não só tech, e aí talvez onde colocou uma complexidade. A gente vai ser uma plataforma tech, mas a gente vai ser uma plataforma banco. Então a gente é hoje um banco totalmente integrável em ecossistemas, é um banco white label, mas eu faço todo o regulatório, eu faço toda a estrutura, eu não faço só tecnologia, eu faço literalmente um banco. Então quem abre a conta sou eu, quem faz o onboarding de cliente sou eu, risco, prevenção à fraude, crédito, tudo sou eu como banco. Então o Let's Bank faz tudo, mas eu entrego isso aqui e aí com toda a tecnologia, APIs, white label, com todas as camadas possíveis e imaginárias, inclusive até marketing white label a gente faz, para os meus parceiros. Então, que são softwares de gestão, ecossistemas de marketplaces ou cadeias de distribuição que querem ter os seus ecossistemas financeiros em busca de monetização, como muita gente fez. Você falou aí de um player vermelho que tem o seu ecossistema financeiro, mas qualquer marketplace hoje em dia tem, né? De alguma forma, seja a sua conta digital lá dentro, uma antecipação de pagamento, ou uma linha de crédito, ou algum serviço financeiro ali dentro. E, na minha opinião, faz todo sentido, né? Porque quem entende mais da vida de uma pequena e média empresa do que o ecossistema que ela está inserida? Então, se é um aplicativo de delivery, putz, quem entende mais do restaurante do que ele? Tem restaurante que depende de 80%, 90%. Se for uma dark kitchen, 100% daquele aplicativo ou de 2 aplicativos. Então, de alguma forma, a capacidade que esses players têm de entender, gerenciar, saber se está crescendo ou não está, né? Como é que um banco dá crédito? O banco dá crédito pela expectativa de pagamento que você vai ter. E ele vai olhar como? O banco vai olhar com os dados que estão disponíveis, o que você declara de imposto de renda, PME declarando de imposto de renda, certinho. Zero chance. Agora, se ela tem que comprar do fornecedor, se ela está comprando mais ou está comprando menos, ela está crescendo ou está diminuindo. Se ela está entregando mais pedido ou menos pedido, ela está crescendo ou está diminuindo. Então, a cadeia, vou chamar aqui de tecnologia, mas de tecnologia de serviço que está envolvida nas pequenas e médias empresas. E aí a gente tem parceiros que são ERPs, que são sistemas de contabilidade, que são cadeias de distribuição, né, fornecedores de insumo crítico para a cadeia de distribuição. Esses players têm uma capacidade gigantesca. Então, montamos um produto para isso. Ao invés deles criarem o banco deles ou a financeira fazer toda aquela parte chata que a gente falou no começo, não faz nada. Eu faço tudo para você e você só fica com um pedaço da monetização. E a gente faz um profit sharing e compartilha o resultado. Isso aqui é essa é a nossa tese, né? Aqui onde a gente tenta ser uma startup disruptiva. Cara, nesse momento, o economista que mora em mim, que estava na frente, ganhou uma cotovelada do arquiteto de TI e falou, peraí, que agora eu tá começando a ficar interessante essa conversa. E, cara, toda essa questão de você... Porque você tem, na prática, um banco as a service para uma outra empresa. Né? Sim. E toda essa questão de ser white label, e vamos supor, eu tenho aqui uma... Dá um exemplo de um negócio aí, Marcelo, porque o meu lado técnico tá piscando e o criativo dormiu agora. A consultoria de tecnologia. Isso, então a consultoria de tecnologia. Eu quero oferecer produtos financeiros dentro desse ecossistema para os meus parceiros, etc. Eu posso criar o meu braço financeiro. Deixa eu dar um exemplo mais básico que é isso aqui. Tá? Imagina que sistema de gestão, que é o que eu estava falando aqui, que eu acho que é o exemplo mais... que eu acho que é mais fácil de explicar. O RP, por exemplo. Né? Um RP aqui, ou se for mais para o mundo do varejinho, ainda o frente de caixa. Né? O RP ainda tem... Frente de caixa, aquele lá que o cara tira o pedido ali, paga e recebe. Colibri. Que depois ele... Nossa, é um desses aí. Restaurantes aí. E aí depois ele vai lá para trás e ele baixa estoque, arruma toda a cozinha, né? Faz todo o back-office da empresa. Esse cara... Assim, quem entende mais a empresa do que ele? Então, pensa... Vamos viajar um minuto aqui. Tudo bem, ele está lá na operação, né? Esse particularmente que você usou, ele está na operação. Você vai na mesa, tira um pedido, manda para a cozinha. Legal, ele tem ele gerencia a praça ali do restaurante e em todos os outros. Se quiser um varejista de roupa, o que seja, ele faz ali. Mas dá um passo para trás. Imagina o gerente do restaurante ou da loja, o que for. Como é que ele faz para saber o que ele tem que pagar no dia? Ele entra no sistema dele e vê o que tem o contas a pagar dele.
Como é que ele sabe o que ele tem a receber? Ele entra no contas a receber. Só que ele tem que conciliar isso aqui com o banco, né? Eu tenho saldo no banco? Não tenho saldo no banco? Será que debitou alguma coisa? Será que não debitou alguma coisa? Será que aquilo que eu tinha que receber eu recebi? Não é tudo conciliado. O mundo banco e o mundo não banco, eles não vivem juntos. E aí o que a gente brinca muito do bendito do alt tab, né? Porque na pessoa física, se for lembrar, pensar bem, a nossa vida inteira acontece dentro de uma conta. Eu não preciso ver se tem o meu receber. Caiu o meu salário, não caiu, saiu um pagamento. Não tem 250 mil pagamentos. Num varejo, numa loja, numa empresa, tem um zilhão de coisas acontecendo. Você tem 2, 3 adquirentes que tem a maquininha de cartão, você tem o cara que pagou em dinheiro, você tem que saber se o dinheiro caiu, você tem um fornecedor que quer te pagar, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem um contador emitindo DARF, um monte de imposto para você pagar, tem folha de pagamento, tem seguro-saúde, você tem aluguel. Então, o nível de complexidade de uma pequena e média empresa, e aí obviamente tem layers aqui, né? Uma pequenininha menos, uma outra mais, é enorme. Onde ele gerencia isso aqui tudo? No RP dele, que está integrado com o sistema de frente de caixa. Legal. Quem que tem capacidade de dizer para ele se ele precisa de dinheiro hoje ou amanhã? Ele sabe a conta a pagar, ele sabe quantas a receber. Ele deveria conseguir olhar e falar, olha, pelo seu fluxo de venda que está 30% menor que do mês passado, o seu fluxo de pagamento é igual, você vai precisar de dinheiro daqui 3 dias. Ele deveria conseguir falar isso. Né? E aí, aquela coisa mais bonita do que ele poder olhar e falar, tá bom, tomaram um crédito agora. Qual é o melhor crédito disponível? Esse. Ou, por exemplo, ele tem lá contas a pagar, um monte de coisa. O que o coitado do financeiro faz hoje? Ele pega aquele contas a pagar, aí ele abre o aplicativo do banco, o site do banco, ele começa a pagar. Se for uma grande, ele tem alguma integração, envia arquivo. Mas ele não podia apertar pagar? Cara, mas eu sei que antes do episódio aqui a gente até fez uma brincadeira que a gente não ia falar de IA. Mas não tem jeito, a gente falou que ela ia aparecer, né? Cara, se você tem essas informações na mão de ponta a ponta, pô, você pode oferecer um produto super sob medida para esse cara. Mas de verdade, não precisa nem de inteligência artificial, né? Não é nem tão inteligente assim. De novo, vamos pegar o basicão aqui. Você vendeu hoje, a gente falou do Pix aqui, né? Eu gosto do Pix. Você vendeu lá no cartão. Vendendo no cartão, você tem uma empresa no meio do caminho, que de novo são boas, mas tem uma conciliadora no meio do caminho, só para garantir que aquilo que você vendeu na maquininha caiu na sua conta para depois você ver se você tem dinheiro para pagar não sei o quê. Funciona e tal, mas é um sistema ineficiente. Você pega um Pix, integra ele no sistema de gestão, integra na conta corrente, você pagou, automaticamente está na conta, o sistema já conciliou, mandei para ele um webhook, vamos falar de tecnologia um pouquinho, mandei para ele um webhook na hora, ele já conciliou e falou, bateu, acabou. O que a empresa tem que fazer? Mais nada, segue a vida, acabou. 1 segundo. Tem um monte de ineficiência aqui. E aí, vou falar de um grande player aqui só para a gente ficar... Você deve ter visto, saiu recentemente aqui, Itaú fechou lá a JV com TOTOS. A tese é essa. A Stone com a Lynx também é a mesma tese. A gente trabalhou numa tese parecida nesses players grandes também. Eu acho que é uma coisa que está difícil de fazer, mas está muito quente. Aí você tem o formato de tentar fazer tudo sozinho, que são esses 2 exemplos que eu dei. A gente fez o contrário. Eu falei, vai ter um monte de gente querendo fazer, eu não vou fazer tudo, mas eu vou resolver o problema do banco, que é um problema chato, porque ser banco é chato. Eu resolvo, se eu sei fazer, e eu entrego tecnologia. Entrego um monte de API, entrego... Assim, é até bonitinho. Assim, eu devolvo todo tipo de transação para o meu parceiro. Ele consegue montar, se ele quiser montar o extrato dele, se ele quiser montar a conciliação dele, se ele quiser fazer projeção de futuro, ele consegue fazer tudo. Ele já tem do lado da loja, nesses casos que a gente está dando, ele vai fazer do lado financeiro. E ele bate as duas coisas. A capacidade de entrega de valor para um lojista, é fenomenal. Então, João, essa aqui é a nossa tese, que obviamente, como você pode perceber, eu sou um pouco empolgado com ela. Eu tô aqui com a cabeça explodindo, apaixonado pela... Ali dentro o cara paga a fatura de fornecedor, faz tudo que ele quiser. Se quiser, cara. Qualquer transação financeira. Por exemplo, se eu quero oferecer um parcelamento do meu produto como lojista para o cliente final, mas eu não tenho como sustentar isso porque eu não sou um banco. Eu consigo ter o Let's Bank por trás e fazer esse tipo de... Dentro das linhas de crédito, a gente nasceu com 2 linhas de crédito básicas, né, que era o mínimo que a gente entendia como funcional para esse segmento, que era antecipação de recebível de cartão, e crédito clean, que é o crédito mais arriscado, mas é o mais básico e dá para funcionar para todo mundo. E a gente teve alguma demanda de alguns parceiros nossos de fazer exatamente o que você falou, porque tem muito, por isso que eu falei cadeias de distribuição, né, fabricantes, é muito normal as cadeias de distribuição, principalmente as grandes,
E eu estou colocando a expressão cadeia de distribuição porque você tem o fabricante, mas nem sempre o fabricante é quem entrega ou vende para a última pequena e média empresa, né? Ainda mais quando você tem uma pequena e média lá na ponta, o mais normal que a gente vê é que esse grande fabricante ele entrega para os grandes distribuidores, para os grandes varejistas ele vende direto, e para os pequenininhos ele vende para um distribuidor. Ele vende para um intermediário. De diferentes formas, mas sempre tem um intermediário. E esse intermediário, aí por região e afins, ele vai distribuindo até chegar em alguém que entrega aquilo para a pequena e média. Normalmente, esse que entrega para a pequena e média tem que dar crédito. Crédito de alguma forma, né? Pode ser me pague daqui 7 dias, um boleto, pode ser me pague em 3 boletos, ou pode ser o que for. E a gente viu uma demanda muito grande de restrição de venda por ausência da capacidade de conceder crédito. Né? De novo, crédito é uma coisa um pouco complexa. Agora, esses ecossistemas têm uma capacidade de, como a gente está falando, de entender o consumidor deles, né, que é aquele pequena e média empresa, gigantesca. Imagina, só para a gente sair do tema que a gente está falando aqui, vamos falar de um que eu vi outro dia. Um distribuidor de pneus. Se você tem uma loja de pneu, seu maior insumo é pneu, né? Então, o cara que te vende pneu parece que ele é importante para você. Então, o que a gente viu? Exatamente isso. O que a gente montou? A gente pegou a mesma plataforma, a tecnologia ajuda nessas coisas. Aqui a Tech entrando. O produto é o mesmo, mas a gente moldou ele de tal forma que eu tenho uma modelagem de crédito toda feita para aquele ecossistema, onde eu entendo a variável quantidade de pneu comprado, ela entra no meu modelo, eu entendo quem é aquele cara, e aí eu vou avaliar e vou encaixar dentro do sistema dele, né? Eu entrego um monte de API ou faço um white label, mas quando o cara faz o pedido, aí depende da tecnologia que cada um tem, mas a gente tem um exemplo que era assim, ele tem um sistema de pedido de pneu. No caso não era pneu, mas pneu era um outro caso que a gente viu. Então ele tem um sisteminha que ele entra lá e fala, eu quero tantos pneus desse jeito, assim, 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 assim. E ele escolhe meio de pagamento. E a gente colocou um meio de pagamento aqui que éramos nós, parcelando de um jeito diferente. E isso, ao invés de ir para dentro do time de finanças da loja de pneu, que tem uma expertise de pneu, mas não de finanças, bate no nosso motor de crédito. Nosso motor de crédito faz toda uma operação de crédito tradicional com uma modelagem específica para ele. E a gente devolve uma aprovação e ele faz um crédito bancário bonitinho, com toda a formalização que tem que acontecer, só que super tecnológico, né? na hora ali, e ele sai com o pneu. E a gente tem uma operação por trás que a gente paga em conta em ordem do cliente para o fabricante. Então, a gente usou aqui o conhecimento bancário e a capacidade tecnológica para solucionar um problema super comum, que é exatamente, eu sou um distribuidor de qualquer coisa e eu tenho dificuldade de conceder limite, crédito ou parcelamento para o meu comprador. A gente entrou e colocou um produtinho ali no meio. Então, sim, tem sim. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E, Marcelo, cara, eu tô apaixonado aqui pelo ecossistema que você descreveu, contou todo essa hipótese de negócio e o funcionamento do negócio por trás de todo esse ecossistema de varejo e B2B. E como é que isso funciona na prática ali? Como que é essa operação? Né? E na sequência quero puxar contigo como é que é a parte técnica disso aí, porque nossos ouvintes e eu, inclusive, estou aqui interessado em como que funciona toda essa parte tecnológica, como que isso nasceu, né? Porque a gente já bateu muito a cabeça aí no mercado de tecnologia, sabe que não é simples gerenciar essa quantidade de APIs, essa quantidade de integrações, transações em tempo real, disponibilidade. Então, se você puder dar um overview disso para a gente também, seríamos muito gratos aqui do PPT. Legal. Inclusive, o pessoal está te contratando exatamente para você gerenciar essa complexidade para eles, né? Eu posso contar até onde eu consigo explicar.
Acho que a primeira coisa aqui, né, de alguma forma, fechando um pouco a explicação que eu estava falando ali de como a gente funciona como negócio, e a pergunta era em que momento que a gente está, né? Eu acho que, de um modo geral, a gente vive muito, a gente sente muito forte o que está acontecendo no mercado, que é todo mundo está olhando para dentro e está falando, peraí, deixa eu voltar para o meu core business, deixa eu fortalecer o meu core business, deixa eu ser mais eficiente naquilo que me dá resultado, naquilo que é a minha origem. Isso fez com que, obviamente, muitas iniciativas, por um lado, né, muitas iniciativas fossem restringidas, então, gente que estava um pouco mais aventureiro em iniciativas, e aí, iniciativa de colocar um serviço financeiro dentro de uma não financeira é uma dessas coisas. Então, teve um lado disso que segurou. Por outro lado, a gente teve um outro tipo de demanda, que é uma demanda por eficiência. E aí ela vem no crédito, então a gente teve muita demanda disso que a gente estava falando aqui de eu preciso dar mais linha de crédito, eu preciso conceder crédito, porque o crédito foi completamente restringido no mercado como um todo, mas de alguma forma também a gente não consegue fazer mágica, né? Porque crédito é risco e não dá para a gente correr muito. Mas a gente tem uma oportunidade enorme, que é uma coisa que tem crescido muito, que é a eficiência transacional. Então a gente falou aqui de Pix, um monte de gente querendo falar, não, deixa eu colocar aqui um Pix online, um QR Code para pagamento, para eu tentar ter um custo um pouquinho menor. Deixa eu tentar colocar um boleto mais digital, com uma integração que me dê um retorno mais rápido, que eu precise, que eu simplifique o meu back-office, não precise ter uma conciliação tão complexa. Então, a gente viu aqui dois efeitos. Um efeito, de alguma forma, que restringiu o negócio e aconteceu com a gente, aconteceu com todo mundo, e é normal. E um outro de todo mundo olhar de alguma forma, legal, dentro do meu ecossistema, o que eu posso trazer de eficiência? Como é que eu busco eficiência? Né? Então, a gente viu esses dois movimentos e a gente está vivendo eles. Conectando com a sua pergunta, eu não sou técnico, minha formação é finanças, administração, eu sou o lado números, mas Deu eu sou... perceber um pouquinho só. Só um pouquinho, né? Mas eu sou um entusiasta chato de tecnologia. É esses que a gente gosta. O famoso stakeholder. E aí, o stakeholder. Mas eu tento, de alguma forma, eu acredito que qualquer time que trabalhe em conjunto, e aí para você trabalhar de verdade em conjunto, falar squad, eu montei um squad, você jogou um monte de gente no lugar, isso está mais para jaula do que para squad, né? O conceito primário de um time não precisa estar sentado junto, você estar junto é melhor, mas o conceito mesmo é trabalhar como time. E para você trabalhar como time, você tem que entender o que acontece do outro lado. Então, eu na cadeira de produto, quantas e quantas vezes eu precisava fazer alguma coisa que eu percebia que não estava dando muito certo. Eu falava, literalmente, posso sentar do seu lado para você me explicar o que está acontecendo? Me conta, obviamente, tenta traduzir para mim qual é o problema que você está vivendo, né? Então, tanto faz, se é na arquitetura, no banco de dados, não importa onde for, me explica o que está acontecendo, que talvez eu ajuste a regra de negócio. Não são todas as regras que são imutáveis, pelo contrário, talvez é mais fácil eu mudar a regra de negócio do que você mudar, seja arquitetura, infraestrutura, o que for. Então, isso sempre foi muito forte para mim, né? Então, eu sempre pensei muito nisso. E aí, quando a gente olha para dentro do banco, talvez qual foi a grande junção que a gente conseguiu colocar que eu acho que é o grande diferencial? Primeira coisa, arquitetura. Então, tudo isso que eu falei, ela foi planejada desde o começo. Né? Então, puxa, por que um bancão não faz a mesma coisa que você? Vou te dar um exemplo de arquitetura aqui. Imagina que você abriu uma conta corrente, né? Qual a primeira coisa que você faz? Banco de dados, na arquiteturazinha básica ali. Qual a primeira coisa que nasce? Agência, conta e quem é você. Então, agência, conta CPF, agência, conta CNPJ, certo? É básico. Então, eu trabalho por parceria. Então, se eu trabalho por parceria, Partner ID, a agência, a conta e tudo mais que você quiser fazer. Com isso, pode parecer a coisa mais besta do mundo, mas com isso eu crio um microecossistema dentro de qualquer coisa que eu tenha lá dentro. Então eu tenho uma política de prevenção à fraude diferente por parceiro, eu posso ter uma política de crédito diferente por parceiro, eu posso ter uma identidade visual diferente por parceiro. É claro que você pode fazer isso num banco grande também, só que ele não nasceu desse jeito. Bela, eu vou te falar com experiência própria. Quando você nasce com essas restrições, sem pensar na evolução do negócio, uma coisa que seria muito simples para você, como, cara, eu quero filtrar aqui meus clientes desse parceiro porque eu vou usar a minha análise de risco diferente nesse dataset aqui. Cara, isso geralmente num bancão tá dentro do mainframe, numa tabela DB2 que ninguém mexe, que o cara que modelou já morreu, né, Marcelão?
Seu Antenor, o nome dele. Seu Antenor. que fez aquilo em COBOL e que ninguém nem mexe mais naquilo. Você fala em adicionar um campo naquela tabela, o cara tem um infarto de imaginar, o cara não mexe ali. E aí você começa a criar stacks em cima disso. Não, beleza, então a gente mantém essa tabela aqui no DB2, mas a gente faz um banco aqui na baixa que vai ler daqui. E sabe qual é o problema disso? Você até consegue fazer. Os bancões eles estão se transformando digitalmente, naturalmente. Só que você cria um stack tão inchado de infraestrutura e tecnologia que o teu produto no final vai custar o dobro. E aí, exatamente onde eu estava falando, eu queria chegar, que é a gente nasceu pensando nisso. A gente, como o Leonardo falou, a gente nasceu já num banco que funcionava, então eu não nasci com toda a tecnologia super moderna. Então a gente nasce com um core bancário um pouco mais tradicional e com alguns serviços. E aí talvez eu acho que é a parte mais legal daquilo que a gente fez. A gente não tentou, eu não vou fazer aqui a integração do SPB moderna. Por quê? Porque integrar o SPB é uma coisa que tem um padrão e tem um monte de gente fazendo bem feito. Isso não traz valor para o cliente. Você não sabe que o seu banco está integrado no SPB e isso te traz não te importa. Você quer saber se o Pix funcionou ou não funcionou, se o aplicativo abriu ou não abriu. Então, o que a gente fez? A gente olhou para tudo e falou o que é core, e aí core é aquilo que impacta cliente, é aquilo que gera valor para cliente. O que não é core, mas eu não posso tomar risco. E a gente modelou toda a arquitetura do banco dessa forma. Então, a gente tem Vou tentar traduzir aqui. A gente tem um monte de... Tem alguns gateways aqui de APIs na frente, onde a gente usa... Tudo que a gente pensa sempre nasce uma API, né? By design, tudo que eu faço tem que poder ser consumido por um terceiro. O que já é um contrassenso você pensar num bancão, né? Bancão, sim, quem consome é ele mesmo e normalmente ele não abre aquilo para ninguém. API driven. A gente nasce ao contrário. Tudo que eu faço nasce para alguém poder consumir e eu sou o primeiro. Então, o meu aplicativo é o primeiro a consumir, o meu site é o segundo, o meu Android é o primeiro, o meu iOS é o segundo, o meu site é o terceiro e o meu back-office é o quarto. Até porque você tem que ser white label, você precisa abrir isso para o mercado. Exato. Depois a gente fala do white label, que eu tive uma experiência ótima disso. Mas, então, assim, a gente já nasce pensando nisso. Então, tem uma camada aqui em cima, que é a minha camada de entrada, que tem alguns API gateways que eu faço interno e externo, mas no final eu gerencio tudo aqui. Como eu tenho a dinâmica de parceria, tenho sempre essa lógica de parceiro, eu tenho um autenticador de parceiro, que obviamente, quando o parceiro entra e ele se autentica, ele só tem obviamente, toda uma estrutura de tokenização e afins, e chaves e tal, e ele só acessa o mundo dele. Aqui eu coloco segurança, coloco uma porrada de coisa, e eu posso ter, inclusive, a mesma empresa em múltiplos parceiros, que ele vai ter experiências completamente diferentes. Ele pode abrir o mesmo aplicativo e ter uma identidade visual de um mesmo aplicativo e identidade visual de outro. Pode ter um crédito em um, não ter no outro, pode ter um preço em um, não ter no outro, porque é tudo totalmente segregado, com segurança e afins. E aí, conforme eu vou descendo, a gente criou uma camada primária nossa de produtos, e essa daqui já fala um pouco de escalabilidade em nuvem, mas imagina que a gente Pix, esse cara eu vou fazer porque eu quero ter totalmente domínio. Então, obviamente, eu uso um link ou alguma coisa de padrão de mercado, mas o produto é totalmente meu. Para baixo, eu integro no mundo velho. O contábil, não sei o que, isso aqui já tem um monte de gente fazendo. E aí a gente tem um barramento nosso, que é um super integrador, que o que a gente tentou fazer de alguma forma é abstrair essas camadas que a gente tem lá embaixo. Para que a gente possa, no tempo, se eu quiser daqui a pouco trocar o meu código de conta corrente, ou trocar contabilidade, ou trocar o que seja, eu posso e meu produto não muda nada. Então, de alguma forma, a gente, para fora do cliente, a gente colocou uma camada onde eu consigo gerenciar aqui e para ele, se eu trocar aqui dentro, tanto faz. E para baixo também a gente fez a mesma coisa. Isso é uma camada de abstração para dentro e para fora. E para fora, exato. E você trabalha aqui no meio. E a gente trabalha no meio e o resto eu vou plugando o que for melhor. Ou parceiro, ou para lá para trás, um serviço pronto. Então, a Open Finance, que está na moda, tem um monte de serviço. Eu plugo aqui como serviço e eu gerencio o meio, que é onde eu coloco os meus diferenciais. Então, você gera valor de fato ali. Né? Então, de alguma forma, a gente começa montando uma arquitetura para que funcione dentro do nosso business. E aí, a segunda coisa, obviamente, eu tenho que fazer um negócio que seja viável, né? Então, um negócio que seja viável, a gente falou bastante aqui de escala, growth e afins, como é que eu monto uma infraestrutura bancária, né, que falei aqui do Pix, o Pix tem que rodar 24/7, tem que ter um tempo mínimo de transação, tem um monte de coisa que tem que acontecer. Como é que eu faço esse negócio sem ter que gastar zilhões de reais na partida?
Aí o meu time de tecnologia foi lá e buscaram um pouco de tudo que eles tinham. É tudo microserviço, é lambda para cá, lambda para lá. A gente tem, obviamente, algumas questões... Você já sabe onde ele tá, né? Qual nuvem que ele tá? Usou o nome, usou o nome mágico. Captou aqui o vendor, né? Um abraço aí pro Você já sabe que nuvem que ele tá. Então, meu amigo Bezos. Aí a gente entra na tal da realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que eu estou em 3 nuvens. Por quê? Porque é a realidade. A gente tinha um banco que funcionava de um determinado jeito, meu core bancário roda numa outra, e a gente adquiriu uma empresa, uma startup de crédito, que é quem faz o nosso motor de crédito, que ela vinha de outra. E aí, para mim, é a grande beleza de você unir uma coisa tradicional com uma startup, né? Se fosse num bancão, e, de novo, a gente viveu um pouco disso, bancão não admite que não vai funcionar como ele funciona, né? Então, se um bancão compra uma empresa, você adapta na nuvem A. Passo 1 é mudar. Não, você está na nuvem A e outro está na nuvem B, o que você faz? Você destrói aquele, reconstrói um inteiro novo aqui. Para que você comprou, né? Zero disso. O que a gente fez? A gente botou todo mundo funcionando em conjunto, criamos todas, obviamente, as integrações de segurança necessárias, e a gente tem um plano estratégico de, no tempo, unificar o máximo possível. Qualquer melhoria que a gente faz, então, assim, é super bem planejadinho. Qualquer melhoria que a gente vai fazendo, qualquer nova integração, um novo produto, ou o que seja, a gente vai migrando. Então a gente não trouxe um custo adicional, mas a gente manteve autoescalabilidade, eficiência, segurança. A gente sempre... E aqui eu acho que talvez é o complexo e é onde junta muito tecnologia com produto, com negócio, né? Que é você entender... Eu cheguei a ter essa discussão outro dia com o time, que não, eu vou fazer desse jeito. E aí os dois lados têm que entender, né? O produto tem que entender, a tech tem que entender o produto. Exemplo, dá para eu consumir uma nuvem por leilão, para o Pix? Não dá, cara, porque o Pix tem que rodar 24/7, ele tem um tempo mínimo de transação. Se você não tiver um espacinho ali para processar aquilo naquele segundo, você não pode. Então, esse risco aqui você não pode tomar. Em outras coisas você pode. Então, aqui a gente... E aí tem, obviamente, aí é o nosso trabalho, né? A gente montou toda uma infraestrutura, uma arquitetura e uma operação combinada, usando o máximo de linguagens mais modernas, até para poder atrair o povo de tecnologia, que isso é importante, né? Com algumas coisas, mas também você querer ser o mais disruptivo do planeta e ter uma linguagem que ninguém entende. Então a gente foi meio que no meio do caminho, achou um ótimo ali. Porra, eu passei por o povo dessa empresa roxinha que a gente falou agora há pouco, que adorava fazer isso de pegar umas linguagens eles gostam, novas. O cara procura no Google primeiro, antes. Brincadeiras à parte, eu tive eu fui CTO por um tempo para pagar meus pecados, né? E foi muito legal. Ficou, né? Mas processo de evolução natural da alma. Né? mas foi espetacular, porque um dia a gente estava discutindo e era naquela época que estava impossível contratar, né? E aí tinham dois gerentes de desenvolvimento geniais, e a gente estava discutindo como é que a gente vai atrair mais desenvolvedor. E eles deram uma sacada ótima, falaram, vamos trazer linguagens modernas. E aí fomos lá e tal, falaram, são essas daqui, né? Acho que a gente acertou em quase todas. Uma de banco de dados que deu um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque num pedaço a gente conseguiu... Quem conhecia mais de Java conseguiu migrar e tal. E a gente treinou muita gente. Foi espetacular. E a gente conseguiu atrair muita gente só porque a gente estava falando aquilo. Entramos na comunidade, pegamos um líder de comunidade. Foi super legal. Mas tinha uma de banco de dados lá que a gente errou a mão. Porque chegou uma hora que falou, não tem ninguém que entende. E aí você trava. Então... De alguma forma, de novo, voltando para cá, é importante. A tecnologia ela é um viabilizador de aceleração. Mas ela tem que estar conectada com o negócio. Não adianta você pegar uma linguagem da NASA e no dia seguinte você não conseguir ter desenvolvedor, ou você ter um custo. A gente falou aqui das nuvens, né? Poxa, eu tenho problema, tem uma lá que me dá trabalho. De vez em quando eu preciso de um cara para conseguir mexer, não é tão fácil quanto outra. Então, isso aqui, aí junta tudo, né? Aí você entende que está tudo conectado, que no final das contas você tem que entregar um valor. E que se um não ajuda o outro, sofre. E aí a gente sempre fala aqui no podcast, Bela, da importância de ter, de fato, um executivo que tenha um skill razoavelmente técnico, que entenda tanto de negócio quanto de tecnologia para fazer esse chaveamento, né? Porque você olhar só para o negócio e negligenciar a otimização da tecnologia é ruim.
ao mesmo tempo que você só olhar para a tecnologia e querer excelência de tecnologia sem olhar para o produto também é ruim, né? E não é porque a gente trabalha na área, mas a gente dá uma valorizada na área de arquitetura, porque a arquitetura tem muito desse papel. É a ponte, de eu entender, acho. fazer essa ponte, né? Tipo, o que o negócio quer fazer? Onde a gente quer chegar? O que a gente vai construir, né? E a arquitetura, ela tem um pouco desse charme diferente da engenharia, porque a engenharia só quer que funcione, né? A arquitetura, ela quer entender, tipo, onde você quer chegar, de fato. Isso aqui é escalável? Você vai ter gente para trabalhar? Você vai... Vai custar muito caro? Vai custar muito caro. E qual é o próximo passo, né? Isso. Não é só... Você quer andar hoje a 10 por hora, mas você vai querer andar 150 em algum momento? O que eu sempre falo em reuniões de arquitetura é... Me fala o que pode acontecer para o futuro. Espetáculo. Não é o que você quer, o que está planejado, mas o que poderia hipoteticamente acontecer. Porque eu não preciso construir um quarto novo, mas eu posso deixar uma tomada solta aqui, ó. Que se um dia você quiser botar uma tomadinha aqui ou fazer um quarto para trás, você não precisa demolir a parede. Vamos deixar aqui um encanamento paradinho ali, ninguém está usando, mas... Muito legal você falar isso, porque como produto, né, nos meus papéis de gerente de produto, diretor de produto e tal, às vezes eu tinha medo de falar isso, sabe? Porque às vezes a gente falava mais com as pessoas mais sênior, mas não com os engenheiros na ponta. Eu sempre achei isso relativamente errado. Mas a meu medo era assim, eu falo, Tom, é isso, mas um dia vai ser assim, assim, assado. Provavelmente. Tem um monte de incerteza, é algo novo e tal. Aí meu medo era sempre que ia ser um over-engineering aqui. Isso, vai que a pessoa já ia querer fazer o negócio do final. Porque eu falo assim, não, talvez seja assim. Dá para fazer algo que prepare, que acho que é exatamente o seu ponto, né? Dá para fazer algo agora que prepare para o futuro? Isso. Só que às vezes o próprio time já ia numa linha de não, mas para preparar para o futuro eu preciso fazer tudo isso. E aí vai demorar 6 meses, o que era para ser um piloto, né? Um MVP. É aquela coisa, ó, e gente, aí tem que ter alguém puxando de volta. Vamos Acho que é fazer o líder um de engenharia, prédio aqui, ó. Vamos fazer um Empire States. A gente quer ter um Empire States aqui a 2 anos. Mas vamos começar com uma casinha com um pilar forte. Que dê para fazer o segundo andar, que dê para fazer o terceiro, dê para fazer o quarto. Chegou no quarto, a gente rever como fazer outros pilares para poder subir. Mas não dá para fazer um casebre que um dia não vai virar um prédio, né? Porque o tão ruim quanto o over-engineering é você subestimar o que você pode crescer. Porque aí você entra no gargalo de produto, né? Porque você começa com MVP, é só fazer uma pagininha aqui. Não consegue mais, né? E Escalar. aí, a partir dali, você não consegue desenvolver mais, você vai ter que demolir o que você fez e fazer de novo. E aí, daquela sprint, você vai ter que demolir de novo e fazer de novo. E você nunca tem uma evolução no roadmap, né? E essa visão de não exagerar e também não negligenciar é muito importante para que você consiga acertar o passo. E tem que ter alguém que tenha a visão de negócio e tenha a visão de tecnologia, né? E que consiga equalizar o negócio, porque senão você está sempre vendido numa discussão entre fazer muito pouco ou fazer demais, né? Nossa, entrou num ponto bem legal. É que dá para ter sua polêmica nesse ponto também. Porque eu acho que tem um momento que às vezes você só quer validar uma nova ideia. E aí no jargão inglês é o quick and dirty, né? Você faz ali algo pequenininho e tal. Quase o MVP, antes do MVP. Né? Antes do MVP. Tipo, uma coisa... Tem gente que vai chamar de MVP essa primeira versão ali, mas é algo que não está preparado para escalar. A gente sabe, né? Está combinado entre nós de que não está pronto para escalar. É só para testar, porque eu quero ter algum tipo de retorno do usuário, de que ele se interessa por aquilo e tal. Os insights todos. Eu chamo de validação, esse pedaço. Cada um chama de um nome no mercado, mas assim, beleza. Aí você validou, aí você constrói Isso. esse primeiro andar que vai dar liberdade e tal. Mas eu costumo falar que esse é o processo que a maioria das empresas erra. Porque ou as pessoas que não entendem tanto de tecnologia imagina que esse pequenininho que você fez só para testar, e já passei por situações assim também, fala assim, não, beleza, funcionou. Agora vamos botar para todo Escala. mundo. Isso. Não, mas não está pronto. Era isso que acontece. só para validar. Não era Isso, para, cara, não estava construído. Isso é um pesadelo, cara. Isso é um pesadelo. Esse é o pesadelo para a pessoa de engenharia. Exato, porque quantas vezes eu já, na minha vida de arquiteto, tipo, você vai fazer... E isso acontece muito
com empresas que estão falsamente estruturadas ali numa agilidade ruim, sabe? Porque aí você tem o PO, tem o PM daquele squad, o PO fala, cara, vamos só validar, faz uma telinha. Beleza? PO, não vai escalar mesmo, é só para testar. Não, cara, pode salvar no Excel, não precisa de banco de dados. Você ia falar isso Coloca agora. lá, Só me manda né? um e-mail depois. Isso, me manda um e-mail, que eu quero só saber quantas pessoas vão clicar e tal. Beleza. Tem certeza? É só isso, não precisa de nada. Não, pode fazer, beleza. Aí você vai lá, rascunha ali, ó, salva no Excel, faz o HTML e tal, beleza. Meia hora tá no ar, beleza. Aí o resultado é excelente da validação. Aí o PO vai todo orgulhoso falar com o diretor da empresa. O cara fala, nossa, maravilhoso, tá vendo essa tela aqui? Agora eu quero 2 opções, eu quero a venda por ali e tal. Aí o cara volta desesperado, porque ele não sabe falar não pro diretor, fala, galera, agora você vai ter que dar um jeito de tirar Excel e botar um banco de dados. E aí já nasce torto. Em uma semana. Isso. Aí já nasce torto. Pode jogar a pauta polêmica, uma bomba nuclear? Vamos lá. Agora, bota a animação Cadê aqui. a animação da bomba? Vamos dar um segundo pro corte, vai. Sabe o que eu acho, cara? Tudo que a gente está falando, a gente dá um monte de volta, mas a gente volta ao mesmo problema, né? A gente volta num problema de confiança básico. Então, de novo, né? Sem polemizar demais na paixão aqui, mas se você for olhar o grande dilema, vai a minha opinião aqui, mas o grande dilema entre um waterfall com um pouco de flexibilidade ou um ágil, eu li o manifesto, né? Para mim era assim, era um dev desesperado falando, cara, pelo amor de Deus, para de acabar com a minha vida, porque eu combinei um negócio com você, né? Você me pediu um negócio, eu te falei, para fazer isso aqui demora uma semana, se você me der esses parâmetros, uma coisa técnica específica. E aí de repente você fala assim, não, legal, mas tá na quarta-feira e eu queria mudar. Dando um cavalo de pau ao contrário. Só que eu quero que você mantenha a data. Porra, baita sacanagem, né? Baita sacanagem. E aí o dev fala assim, faz o seguinte, a gente é brother, vamos trabalhar junto. Senta do meu lado, num negócio chamado Squad, e trabalha comigo. Você pode mudar a qualquer momento, mas o output é sua responsabilidade. Então, se você mudar o tempo inteiro, a responsabilidade é nossa, vai. O PO. Não tô querendo dar nome aqui para as coisas, porque como eu já tô mais vivido, eu já passei um pouco por tudo aqui. Porque o cara, assim, pode ser o PO, de verdade, eu já vivi com os dois, eu já vivi com o cara de produto e o cara de tecnologia. Eu já tive casos que o head de tecnologia queria tanto entregar alguma coisa que ele mudou meu produto. Eu falei, cara, mas como assim? Eu não pedi isso. Eu falei, é pior, era assim, meu projeto ia custar 1 milhão e de repente o cara fala, não, vai custar 10. Eu falei, caceta, o que aconteceu? Não, é que eu coloquei um negócio a mais. Mas você vai vender? Ou sou eu que vou vender? Quem vai fazer? E de novo, né? Volta para a pauta aqui. Qual que é o problema, eu vejo, né, aqui? É um problema de confiança. Porque no final, se você está numa startup que tem 4 pessoas, todo mundo confia tanto um no outro, porque você está ali, né? Você vai dar certo ou vai dar errado todo mundo junto, que aquilo que você combina, no dia seguinte você faz. Então você não muda e você sente a dor. Você sabe, se você mudar a tela, bendita tela, você já viu o cara fazer. Só que aí é o problema das empresas grandes, qualquer uma. Conforme você vai crescendo, as áreas elas se segregam, elas se separam muito. E aí não tem jeito. Aí, em algum momento, o cara de produto não tem a menor ideia do que o cara de tecnologia está fazendo. O cara de tecnologia não tem a menor ideia de quem está vendendo. Nunca ouviu um cliente. E aí vai para todo mundo, né? O financeiro não sequer sabe o que é cliente ou qual é o cliente dele. Eu já fui financeiro. Então, é normal, fica muito grande, você se perde. E aí, quando você se perde, você não consegue fazer as influências de forma adequada, que seria talvez um cara de produto sentar com um time de tecnologia antes de começar, vamos falar bonitinho, antes de começar o projeto, senta aqui, deixa eu explicar o que a gente viu. A gente viu essa oportunidade, a gente imagina abordar desse jeito, a gente acha que isso aqui vai ser o caminho inicial, o concorrente faz dessa forma, olha o que tem aqui no mercado, a gente está mirando lá para frente. Pô, vamos junto nisso aqui? E o cara de tecnologia trazer, falar, legal, mas pela tecnologia a gente tem esses 2, 3 ou 4 caminhos. Isso aqui vai trazer essa restrição e essa flexibilidade, isso aqui traz essa escala, isso aqui traz essa robustez. O que a gente prefere aqui? Velocidade, robustez, segurança, é um mix? Faz sentido, não faz? Essa conversa, eu vejo... O arquiteto colado no time de negócio, lembra? Sim. Eu vejo isso tão raro, mas tão raro, porque eu acho que todo mundo puxa para si. Eu vou fazer o meu e vou entregar, o outro vai fazer o dele e vai entregar. E às vezes tem incentivos
testou antes, né? Muitas vezes nesse tem. ponto da validação, Muitas uma vez vezes. aconteceu comigo, do tipo assim, tô lá com um time de engenheiro e falo, não, eu quero só validar e tal. Mas aí o cara vem para mim assim, não, mas eu sou cobrado por entregar Esse é o algo ponto. robusto. Isso. Eu não sou cobrado para entregar um negócio Isso. que vai salvar no Excel. E aí entra a desconexão entre as áreas que o Bela falou, né? E geralmente você tem áreas com objetivos diferentes, setados de formas diferentes, com premiações de metas diferentes, né? Isso. E que nem todas apontam para o mesmo norte, que é o objetivo da empresa como um todo, né? E aí você tem um monte de gente apontando para um monte de lado e, né? E eu acho que aí fica até um gancho aqui para um próximo episódio, né? Que é como escalar esses modelos ágeis em grandes empresas. Porque quando você tem 8 pessoas sentadas na mesma mesa discutindo, o cara de produto, o cara de marketing, o DBA, o programador e o arquiteto, todo mundo discutindo e criando o mesmo produto, é muito fácil. Agora, fazer isso para uma empresa com 2.000 pessoas de tecnologia, por exemplo, com uma empresa que eu já passei, cara, são várias empresas dentro de uma só. Cada uma com sua meta, cada uma com o seu próprio presidente, né? Na prática é isso. E você tem que ter um grande jogo de cintura de gerenciar conflitos de interesses, né? Dentro da própria empresa. Então, a empresa não percebe, muitas dessas empresas, mas elas têm concorrência dentro delas mesmas, né? E antes dela brigar lá fora no mercado, ela tem que se resolver internamente, né? E isso é um grande desafio de como resolver esse problema de agilidade, etc. Isso é uma pauta que eu gosto muito. Eu saí lá do economista do começo do episódio, passei pelo arquiteto e virei agilista. Psicólogo agora. Mas não é mais ou menos a mesma coisa? Exatamente. Mas eu vou pegar o gancho aqui, e você falou do público, um público mais tech nos ouvindo aqui. Se eu pudesse dar um recado, e aí falo para a minha base de produto, mas falo muito aqui para a tecnologia, qualquer um pode resolver esse problema. Eu ouço muito, eu cansei de montar time, remontar e reorganizar, e aí vem aquela bendita daquela frase, eu não sei qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, né? Isso é papel meu, é papel do outro. Quem nunca, né? E qual é a resposta? Não tem. Tanto faz, o papel pode ser meu, pode ser seu. O que você quer fazer? Como é que você quer montar? Como é que a gente aqui, dentro desse grupo que a gente está, e pode ser qualquer um, pode ser uma squad, pode ser um time inteiro, pode ser uma área, pode ser o que for. Mas quando esse tipo de coisa acontece, e de novo, eu já vi pessoas brilhantes, tanto em produto quanto em tecnologia, às vezes em engenharia, naquela antiga engenharia, né, que fazia aquele monte de especificação e tal, resolver. Por quê? Porque tinha a atitude de sentar e falar, gente, o nosso objetivo é o mesmo. A gente pode até ganhar o bônus desse ano se eu fizer um negócio e não entregar o que ele precisa porque o meu chefe pediu. Mas do ano que vem não vai dar. A gente só vai entregar, a gente só vai ter sucesso real se a empresa for bem. A empresa só vai estar bem se a gente realmente entregar valor. Para a gente entregar valor tem que ser junto. Então, para mim, tem tudo, juntando aqui, tudo tem muito a ver com cultura. Então, talvez a coisa mais importante de tudo aquilo que a gente fala aqui não é que produto é mais importante que tecnologia, ou tecnologia do que produto, ou que finança, ou que comercial. No final é entender que tudo isso faz parte de um todo e que você tem que criar uma cultura que viabilize isso. E aí não tem jeito, você vai ter que ensinar um pouco de tech para o cara de produto e para o comercial, vai ter que ensinar um pouco de comercial para o cara de tecnologia e produto. Você vai ter que ensinar um pouco de finança para todo mundo. Porque se você não entende a dor do outro, como é que você vivencia ela de forma real? Então tem filosofando um pouquinho aqui, eu acho que você falou de empresa de 2.000 pessoas, eu trabalhei em uma de 100 mil. Meu Deus do céu. Imagina. Tinha 300 empresas lá dentro, mas lá dentro, cara, eu vivi coisas espetaculares, porque a gente criou culturas, obviamente, grupos ali, né, que se juntaram num dado momento e falaram, vamos resolver esse negócio de verdade? E aí tem um ecossistema ali que está cheio de complexidade. Fala, puta, beleza, tá todo mundo junto para resolver. Vai, é impressionante. Então, talvez aqui um recado pessoal para qualquer um que está nesse mundo aí e tá com esses problemas, qualquer um pode resolver. Tem gente, eu já vi gerente de tecnologia de desenvolvimento resolver, junta o cara de infra, junta o de segurança, pega o Scrum Master se tiver, o agilista ou quem tiver, puxa o cara de produto e fala, pô, isso aqui não está funcionando, o que a gente pode fazer de diferente? O time não está engajado porque não entendeu qual é o objetivo. Você consegue explicar? Pô, a cobrança está acontecendo muito rápido, aqui você está mudando tudo toda hora. Vamos fazer diferente? Qual é o novo combinado? E fugir um pouquinho dos silos, né, das fórmulas perfeitas e qual é o combinado que a gente vai fazer aqui. Acho que talvez isso aqui seja o que mais diferencia a entrega de valor no final.
Posso puxar um gancho aqui também? Porque nesse ponto de processo, acho que pelos meus aprendizados, assim, eu sempre penso, e eu falo isso com as minhas equipes, né? Eu acho que quando você tem, para mim são 3 coisas, assim, você tem que ter pessoas boas, ou minimamente boas no time, né? Eles têm que estar engajadas, ou care, né? Tá se preocupando com aquele negócio. E você tem que ter um objetivo comum. Que aí talvez é até o seu exemplo, né, Wellington, que às vezes na empresa tem vários objetivos, cada área tem a sua, e aí fica difícil. Mesmo se as pessoas forem boas e engajadas, elas não conseguem, cada um puxa para um lado e não chega em lugar nenhum. Mas se tiver pessoas boas, engajadas e com objetivo comum, eu acho que o resto se ajeita. Essas pessoas definem os papéis e onde é que vai. Em um momento, uma pega uma coisa, outra pega outra. E a gente vê isso muito no mercado, né? As pessoas perguntando, até para mim, que sou de uma escola de produto, perguntam, onde que acaba o papel do PM e entra o papel do design? Onde que acaba o papel do PM e entra o papel do agilista? Ou entra o agilista e o desenvolvedor e o tech lead? E a grande verdade é que não tem uma resposta. É como se a gente chegasse no trabalho um dia e falasse, não, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e como se fosse uma coisa extremamente fordizada. E que, cara, não é assim mais, sabe? A gente tá todo mundo com a sua especialidade, com um objetivo em comum, cara. Às vezes eu vou fazer uma coisa que teoricamente seria para papel seu, às vezes você vai fazer meu e tal, e a gente tá junto. Eu acho que as novas funções de tecnologia, elas têm uma zona de sombreamento ali, uma penumbra entre as funções, e é ok. E tem que ser assim, sabe? Porque senão a gente está voltando para Agile, está voltando para o pipeline de desenvolvimento. Não é isso que a gente quer, né? Então, o ownership do resultado final, ele conta muito mais do que o teu job description, né? Exatamente. Então, vamos olhar para onde você está remando, o que você tem que fazer. E, cara, a bola tá quicando, chuta, não importa quem é atacante e quem é zagueiro, né? No final é um bom combinado, né? Você tem um tech lead que manja mais de infra, ele vai demandar menos de infra. Ele manja mais de segurança, vai demandar menos aqui. Você tem um PO que tem uma capacidade técnica um pouco melhor, ele consegue entrar um pouco mais e ajudar. Assim como vai ter um outro que tem menos, mas ele entende mais de marketing e canal, ele consegue puxar para o outro lado. Então, no final, e aí time tem que ter união, tem que ter uma estrutura para funcionar como time, né? A analogia do futebol é boa. Eu fiquei pensando aqui que você falou do chutar, né? Eu fiquei pensando assim, você faz um lançamento, aí tem o zagueiro e o atacante junto, correndo, provavelmente o zagueiro vai deixar o atacante chutar. Sim. Mas se só tem o zagueiro, ele vai chutar. Ele vai chutar. Que ele chute, por favor. Por favor, chuta. Eu não vou chutar porque eu não sou pago para isso. Meu papel não é esse. Meu papel não é esse. Meu papel não é esse. Eu vou chutar de volta para a zaga. Eu vou levar para a zaga de volta. Exato. Eu só sei jogar lá atrás. Eu vou levar lá. Pô, não dá, né? Mas de novo, é um bom combinado, né? Porque vamos lá, se ela tiver boa para os dois, que deixa o atacante chutar, porque ele é melhor naquilo. Né? Então, o fato de você ter uma descrição de papel, que idealmente ela deveria ser combinada naquele grupo, não quer dizer que a exceção não vai existir. Só quer dizer que você definiu um framework, qualquer, um padrão ali, aquilo que é a base. Agora, eu posso combinar, vai mais para a direita, deixa eu ficar um pouco aqui nesse espaço que eu fico mais confortável. Para você tá bom, para mim tá bom, pro todo tem que estar bom. Mas é um combinado. Né? E se for pensar, isso é tão básico, né? Pois é. É tão básico. Eu entendo mais disso, eu entendo mais daquilo. Me ajuda nisso, eu te ajudo ali, você me ajuda aqui. Às vezes, e aí você acabou falando de outra coisa que já foi na minha carreira, meu trabalho, que é incentivo das pessoas, né? Que é como é que você alinha os objetivos, os incentivos, as remunerações, as premiações, as cobranças, motivações. E não só isso, né? Uma coisa que dá outra pauta aqui, que é gerenciamento de egos, etc. Porque tudo isso influi nessa questão de eu sou responsável, você não é, o que eu faço, o que você fez, quem mexeu no meu queijo, e isso vai muito longe. Acho que com isso aqui a gente deixa um gancho para um novo episódio, né, Marcelão? Vamos marcar um próximo episódio aí, meu. O mais rápido possível. Dá muito pano para manga aqui esse episódio, e vou agradecer aqui a participação de vocês, porque a pauta foi maravilhosa, mesmo a gente sem saber exatamente onde ia dar essa pauta. Foi uma pauta excelente. Né? Ela foi surgindo no meio. Foi surgindo e foi maravilhosa. Bela, obrigado, cara, pela participação aqui. Foi um episódio excelente. Eu fiquei fascinado pelo ecossistema da Let's Bank.
E vou até deixar o convite aqui, se você quiser trazer alguém de tech para a gente detalhar melhor esse funcionamento aí aqui no PPT. Tenho certeza que tem muita gente que está conversando. Cara, eu queria entender melhor como que é esse ecossistema. Se ele falar muito, o cara de cybersecurity dele mata ele. Espero que ele me mate. Verdade. Espero que ele me mate. Não, mas tem sim. Vai ser um prazer trazer sim. Vai ser legal. Obrigado. E, cara, obrigado aí por compartilhar aqui essa experiência de produto, cara. Pô, não imaginava que a gente chegaria nesse nível de discussão tão boa aqui de produto, com todo esse contexto bancário e etc. Boa. Foi muito legal, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Show de bola. Marcelão. Obrigado de novo. Eu virei turista aqui, como disse o Bela. Obrigado pelo convite. Nada, você é de casa. Está sempre super bem-vindo aqui. Você que acompanhou esse episódio até agora, obrigado pela audiência. Se você até agora, depois de tudo isso que a gente falou aqui, ainda não deu like no episódio, não compartilhou e não deu 5 estrelinhas aí no Apple Podcast, você usa Apple, né? Claro que não. Não? Quem usa Apple aqui? Eu uso Spotify para podcast. Então, deixa 5 estrelinhas aí se você usa Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e recomende aí para alguém que goste de tecnologia e queira se inteirar de assuntos techs, de produto, de negócio e etc. E acompanha a gente, que vem muita coisa boa aí por aí, com muitos outros convidados para a gente discutir tecnologia. Obrigado, um abraço, valeu, obrigado!